Então, começando aqui a resolução dos primeiros três exercícios da primeira lista, acho que a primeira questão que pede, considere um container esférico de raio interno R1, raio externo R2 e condutividade térmica K. Expresse a condição de contorno na superfície interna do container para a condição unidimensional permanente nos seguintes casos: temperatura especificada em 50 graus, fluxo de calor especificado em 45 watts por metro quadrado, em direção ao centro, e convecção para o meio de temperatura T infinito com um coeficiente de transferência de calor K. Então, de dados a gente vai ter aqui, principais, que a gente tem o raio interno R1, o raio exterior, que é o R2, e a condutividade térmica, que vai ser o nosso K. A condição de contorno da superfície interna do container para a condição unidimensional constante, ela deve ser expressa da seguinte maneira, basicamente. A gente vai ter o T de R1, ele vai ser igual aos 50 graus Celsius que ele passou. Essa é basicamente a condição de contorno da superfície interna. Deixa eu apagar aqui. A letra B ele pede o fluxo de calor em direção ao centro. Então é o que temos aqui, fluxo de calor em direção ao centro. E basicamente, essa condição de contorno, a gente vai usar a fórmula fornecida. Então K ΔT de R sobre ΔR vai ser 45 watt por metro quadrado. É uma questão bem simples. E a convecção para um meio T infinito, a gente vai ter que ela é uma condição de contorno baseada no balanço de energia superficial. E ele pode ser expresso como K dt de R, de R1 dr multiplicado, que é igual a H de T de R1 menos T infinito. É basicamente isso. A gente faz a substituição aqui. Isso normalmente seria T infinito. Opa, deixa eu escrever melhor aqui embaixo. T infinito menos TR, T de R1. Só que como isso seria menos KdT, a gente multiplica tudo por menos 1 e o sinal aqui ele inverte essa subtração. Indo para a segunda questão, a gente tem que, ele fala, considere um meio cuja equação de condição de calor na forma mais simples é 1 sobre R ddR, RK dt sobre dr, mais E de geração, igual a zero. Ele pergunta primeiro se a transferência de calor é permanente ou transiente. A transferência de calor aqui, ela vai ser permanente, porque ela não possui na equação um termo transiente, ou seja, não tem nada que varie em função do tempo aqui. Então, se a gente for analisar a equação inteira, nada vai variar com base no tempo. Então, a gente tem que isso vai ser permanente. Ela é uni, bi ou tridimensional. A gente vai ver que ela é, a partir dessa equação que ele forneceu, que ela vai variar apenas na direção do raio. Se a gente for ver aqui, apenas na direção do raio. Então, ela é unidimensional, uma transferência de calor unidimensional. Depois ele pergunta se há geração de calor no meio, e sim, há geração de calor no meio, porque existe o termo aqui na equação de geração de calor. Ele é diferente de zero. Ele sendo diferente de zero, há geração de calor no meio. A condutividade térmica do meio, ela é constante ou variável? Ela vai ser variável porque ela depende da temperatura. Então, portanto, ela depende de x e não pode ser retirada da derivada. Então, basicamente, ela tem a condutividade térmica encontrada na equação dentro da derivada. Então, quando fosse constante, o K ia poder ser retirado dessa derivada, que não é o caso. K não pode ser retirado dessa derivada, então a gente tem aqui condutividade térmica com a temperatura encontrada dentro da derivada. Indo para a terceira questão, considere uma panela de aço usada para ferver água em um fogão elétrico. A seção inferior da panela tem espessura L igual a 0,3 cm, diâmetro 20 cm. Uma boca de fogão consome 1.250 watts de potência durante seu uso e 85% do calor gasto é transferido uniformemente para a panela. A transferência de calor da superfície superior no fundo da panela para a água ocorre por convecção, com o coeficiente de transferência de calor H. Considere a condutividade térmica é constante e a transferência de calor é unidimensional. Expresse a formulação de matemática, a equação diferencial e condições de contorno desse problema. Então, o que ele quer basicamente? O que a gente tem? A gente acha aqui um L valendo 0,3 cm, um D valendo 20 cm, a nossa potência, a capacidade de aquecimento elétrico, 1.250 watts. Ele fala que a gente vai usar só 85% disso, mas a gente vai usar esse valor depois. E a gente tem o coeficiente H. Primeiro a gente pode calcular o nosso... a gente pode ver aqui por meio da equação, a gente vai ver que o K é constante, é unidimensional e é no regime permanente. A gente vai fazer essas três condições aqui, a gente vai assumir essas três coisas. A partir da equação fornecida, a gente tem que, como del dx, aqui, vai ser del dx, k del t del x, mais geração de calor, mais ρ cp del t, del t.
Então, esse pedaço aqui vai ser zero, porque ele não varia com o tempo, ele é permanente, como a gente falou. Não tem geração de calor, então isso aqui também é zero, e o K é constante. Então, a derivada disso vai dar 1. Então, no final, a gente encontra essa fórmula aqui. Del ao quadrado de t, del x ao quadrado vai ser igual a zero. Aplicando as condições de contorno, a gente vai assumir que a direção normal da superfície inferior da panela com o eixo x, de origem da superfície, e as superfícies internas e externas da panela podem ser representadas como 0 e x, e L. Um x igual a L. Então, x igual a 0 e x igual a L. São as duas condições de contorno que a gente vai usar. X igual a 0, x igual a L. Aplicando essas duas condições de contorno, a gente encontra que em x igual a 0, a gente vai ter esse valor aqui de derivada. Colocando tudo zero, a gente encontra isso aqui. Menos k dt de 0, dx vai ser igual ao nosso QS. O nosso QS a gente pode calcular ele de maneira simples, que é o fluxo de calor na parte inferior da panela. Ele vai ser o fluxo de calor que a gente foi recebido, a capacidade de aquecimento, dividido pela área. Mas como ele fala que a gente tem que usar só 85%, a gente usa aqui esse valor, de 85%, dos 1250, divide pela área da panela, que vai ser π 0,2 ao quadrado sobre 4, e a gente encontra esse valor aqui de 33837,5 watts por metro quadrado. Agora, aplicando a segunda condição de contorno, a gente tem que o x igual a L. Então, x sendo igual a L, a gente vai ser basicamente isso aqui que a gente vai receber, vai virar a nossa equação, menos k dt de L dx, h de t de L menos t infinito. Então, basicamente respondendo a questão, a gente tem aqui que isso aqui seria a nossa letra A, isso aqui seria a nossa letra B. Essa é a formulação matemática para o problema de condição de calor desse problema de condição de calor, e essas daqui são as duas condições de contorno que a gente vai ter, com esse valor aqui sendo o QS. É isso.